Doutor Me Consulta está de volta, são exatamente 13 horas e 40 minutos e hoje, no nosso quadro Saúde com Especialista, vamos abordar um assunto que diz respeito à saúde de milhões de homens. E para eu fazer esse bate-papo aí descontraído com você que está acompanhando a gente, nós convidamos o Dr. Mário Maciel Júnior. Ele é urologista e a gente vai falar um pouco sobre o câncer de próstata em pleno mês de novembro, não é isso, doutor? Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, de estar aqui com todos vocês. E é um tema muito interessante. Vamos contribuir aqui com toda a sua audiência. Olha, eu vou fazer uma breve introdução. Você sabia que no Brasil esse tipo de câncer é o segundo mais comum entre os homens? Fica atrás apenas do câncer de pele não melanoma. E lá fora, estudos apontam que os novos casos podem quase dobrar até 2040. O que deixa claro que a prevenção e o diagnóstico cedo não são opcionais, são essenciais, o que torna isso ainda mais importante. É que quando descoberto na fase inicial, as chances de cura ou de tratamentos menos agressivos são muito maiores, né? E aí, hoje o doutor Mário Maciel Júnior vai explicar pra gente. Doutor, pra gente começar, o que é o câncer de próstata e como é que ele se desenvolve? É uma boa pergunta, isso é uma dúvida corriqueira no nosso dia a dia, mas a gente tem que pensar que qualquer enfermidade oncológica que qualquer indivíduo venha a ter, 30% dele é genético, 70% é comportamento. Então, às vezes nós temos um gatilho por questões herdadas dos antepassados, mas esse gatilho ele pode ficar adormecido caso o nosso comportamento assim não desperte-o. Então, exemplo, se eu já tenho eu sou indivíduo da raça negra, por exemplo, eu já tenho uma chance maior, falando do câncer de próstata. Mas se eu ainda sou sedentário, obeso, ingiro carne vermelha e tudo mais, às vezes esse gatilho favorece esse gene que está adormecido a aflorar e um órgão-alvo, então ele é atacado. Digamos assim. Então, falando do câncer de próstata, já entrando até nos fatores de risco, Hélio, que a gente sabe hoje, como eu disse, indivíduos da raça negra, hoje a gente sabe que o fator idade também, quanto mais velho é o homem, mais esse homem tem risco de ter a neoplasia. Antecedentes familiares, se eu tenho um membro na família, a minha chance duplica. Se eu tenho 2 membros, minha chance quintuplica. E se eu tenho 3 membros na família com câncer de próstata, vai para 11 vezes a chance de eu ter câncer. Então são fatores bem estabelecidos hoje em dia que faz com que nós, enquanto homens, orientemos a população de uma maneira geral a tomar os cuidados. Porque o câncer ele não tem idade para ter, ele não tem, digamos assim, um momento adequado. A gente sabe que existem idades mais propícias, mas o check-up que é o grande segredo para o acompanhamento masculino. Doutor, quando a gente fala de detecção precoce, a gente entra diariamente no campo da urologia, principalmente, né? Quais são hoje os exames mais importantes para identificar o câncer de próstata? Bom, evidentemente a história desse paciente, propriamente dito, como é que está o seu padrão urinário, como é que é o antecedente familiar dessa pessoa, se ele tem fatores de risco, evidentemente a raça, como é que é o tipo alimentar dele. Então isso que a gente chama de anamnese, isso já não deixa de fundamental importância, já é um tipo de exame. Aí depois a parte do exame físico, depois da anamnese, dessa história do paciente, a gente cai no exame físico, propriamente dito, onde entra aí o exame específico urológico, que é o famoso exame digital retal, onde o médico sente a glândula prostática, um exame que dura no máximo 7 segundos. E dá para a gente ter uma robustez bem interessante de como é que está essa saúde prostática. O terceiro exame já é a parte sanguínea, onde tem um antígeno prostático específico, Hélio, conhecido como PSA, que ele é um grande marcador de como é que está a saúde prostática do ponto de vista laboratorial. Depois temos a parte de imagem. Essa imagem pode ser um ultrassom transretal da próstata ou, em casos selecionados, que foi aí averiguado no começo desse bate-papo da anamnese, do exame físico, pode-se pedir uma ressonância nuclear magnética para a próstata.
E em casos aí sim selecionados, a biópsia para dar o diagnóstico definitivo que esse homem tem um câncer. Olha só, você pode participar desse bate-papo, nosso WhatsApp está aberto à sua participação, 991-54-1079. Doutor, o Júlio César, lá do Paraviana, ele mandou uma mensagem. Tenho 52 anos e nunca fui ao urologista. Não sinto nada, mas meu pai teve câncer de próstata. Quero saber, mesmo sem sintomas, se eu já deveria estar fazendo acompanhamento anual, doutor. Perfeito, Júlio. Obrigado pela participação. É muito interessante sua pergunta. Sim, eu encorajo você a fazer o seu check-up. Nós sabemos que quando tem um membro na família ou esse indivíduo é da raça negra, um afrodescendente, recomenda-se pelos critérios a partir dos 45 anos de idade. Se eu não sou da raça negra e não tenho história familiar, a partir dos 50. Você já está com 52. Então, eu diria que você está passando um pouquinho até do prazo, segundo as diretrizes da Sociedade Americana e Brasileira de Urologia. E esses são os exames que nós já falamos aqui minutos atrás, que você vai se deparar durante uma visita com o seu médico urologista. E quando a gente fala do exame do toque, doutor, tem um tabu ainda muito grande, né? A gente vive numa sociedade muito machista. Muitos homens evitam consultar um urologista por vergonha, por medo, ou até mesmo por conta do tabu relacionado ao toque retal. Na sua visão, como é que esse comportamento afeta a saúde masculina, além de aumentar, é claro, o risco do diagnóstico tardio? É uma bela pergunta e eu diria que talvez a minha resposta caia até na questão um pouco filosófica da vida, porque a maneira como nós apregoamos e vemos a saúde masculina, ela acaba caindo na tangibilidade da genitalização. Então, o homem, ele acaba se afrontando, ele é restrito apenas a uma glândula, apenas a uma próstata, a um genital. Então, isso é muito arrazoado. A gente sabe que o homem, ele tem os seus sentimentos, ele tem seu pensamento, ele tem dente, ele tem a parte intestinal, ele tem um coração, ele tem um pulmão. A gente tem que mostrar para o homem que ele é muito mais do que um órgão em si. E isso cai exatamente nesse momento do Novembro Azul, onde a gente tem que descortinar esses conceitos, porque os números não mostram que está tendo resultados salutares com relação à incidência e à mortalidade dos homens com relação a essa enfermidade. Então, a abordagem tem que ser distinta. E aí entra na questão, sim, da parte do exame físico propriamente dito. Então, a partir do momento que a gente apenas fala no momento em que é para falar sobre a saúde como um todo, do ponto de vista holístico, do ponto de vista sentimental, emocional, metabólico, a gente restringe o homem à parte da glândula, a gente afugenta esse homem. E os dados estão aí. Eu tenho vários trabalhos científicos, essa é uma seara que eu transito há alguns anos, Hélio. Inclusive aqui no Coronel Mota, exames, enfim, com alunos estudando saúde masculina, a gente vê que os dados estão cada vez piores. Cada novembros azuis, a gente não vê a evolução. Então, alguma coisa está acontecendo. E essa abordagem tem que ser distinta. Apesar de toda a campanha de conscientização que se faça, né, doutor? A gente não vê mudanças, né? E por quê? Eu acho que a abordagem tem que ser distinta. A abordagem tem que ser modificada, mostrando que o homem ele é um todo, ele não é só uma próstata. Aí, a partir disso, esse homem vai pensar no benefício que ele tem de se cuidar. É um autocuidado geral. Como é que está a minha dieta, como é que está meu sono, como é que está meu intestino, como é que está minha alimentação, como é que está meus sentimentos, como é que está minhas fraturas emocionais. Isso reverbera de sobremaneira na saúde como um todo, incluindo a saúde prostática. Aí, a saúde prostática, ela não tem que ser o ápice da saúde masculina, ela é também um complemento. Aí, dentro desse contexto, o homem ele adere ao tratamento. Então, desculpa ter saído talvez aqui do escopo da sua entrevista, mas eu acho que é um momento muito importante para que a gente coloque à baila que a saúde do homem, nesse Novembro Azul, ele é muito mais do que próstata. Os homens hoje estão suicidando mais, os homens bebem mais, fumam mais, tem mais acidentes de trabalho. Os acidentes de trabalho com mortalidade são muito maiores nos homens do que nas mulheres. Os homens, 25% dos homens não têm sequer os seus médicos.
fazendo um paralelo, 43% dos homens, o ano passado, que tinha que fazer os seus check-ups apenas pela sua idade prostática, não visitaram seus médicos. A cada 8 consultas geradas no sistema público de saúde com ginecologista, gera uma consulta com médico urologista. Então nós estamos vendo o descaso e outras partes estão sendo negligenciadas da saúde pública, inclusive com nossos homens. A saúde pública da mulher, da gestante, da criança, do idoso, mas e cadê o foco para a saúde masculina? E queremos levantar a bandeira do Novembro Azul apenas no foco prostático. Eu acho que não é por aí. Eu acho que não é por aí. Eu acredito que uma vez nós instruindo, educando, incentivando os dados estatísticos e a sobrevida desses homens, elas mudarão, mas com o tempo. Sem dúvida. Doutor, o seu Raimundo lá do Asa Branca, ele fala assim: doutor, boa tarde, tenho 49 anos, nunca fiz o exame porque acho muito invasivo e agride a minha intimidade e meus valores. Só o exame de sangue não pode ser o suficiente para o diagnóstico do câncer? É uma pergunta interessantíssima e muito inteligente e merece um esclarecimento. Quando nós temos apenas o valor do PSA, que nós, como médicos especialistas, solicitamos para os nossos pacientes, nós temos aí uma chance de passar em torno de 20% dos cânceres despercebido. Quando nós fazemos apenas o toque retal, pode-se passar despercebido 30% de chance. Quando nós associamos esses dois simples exames, nós chegamos a quase 92% de chance de assertividade. É uma porcentagem muito tênue que fica na zona que a gente fala cinzenta do diagnóstico. Então, há sim a necessidade de fazer o exame. Eu concordo que, às vezes, a maneira como se encara e se vê isso pode ser de forma invasiva, mas conversando, explicando de forma pontual o motivo real e o benefício que esse exame irá trazer, indiscutivelmente que o homem adere a esse tipo de exame. Perfeito. Boa tarde, Hélio. Me chamo Neide, aqui do São Vicente. Meu marido tem 60 anos e evita ir ao urologista por vergonha do exame de toque. Existe algum jeito de explicar para ele a importância desse exame de forma mais tranquila e menos assustadora? Pelo visto, o senhor está vendo que a gente tem uma resistência com relação à masculinidade. Isso é um ponto que eu tenho certeza que o senhor já deve passar aí no decorrer de toda a sua trajetória na urologia, né, doutor? O tabu é muito grande ainda, infelizmente, né? Nós vivemos uma sociedade machista onde o homem ele se sente invulnerável. Eu brinco que ele está acima dos super-heróis, né? E eu acho que quando o homem ele começa a entender que ele é muito mais, repito, do que um órgão genital, que ele tem que se cuidar, tem que ter um alto amor, tem que ser ele tem que ser um alto empreendedor em si mesmo. Isso não cabe nem a discussão quando a gente começa a entender que nós somos muito mais do que isso, né? Nós estamos falando, por que se tem muito esse conceito? Porque, eu repito, ainda está no arrazoado da materialidade de que nós só somos essa matéria. Quando a gente começa a ter um entendimento mais profundo de quem nós realmente somos, isso não é nem discutido, né? Então eu gosto de uma frase, Hélio, muito profunda de um imperador romano chamado Marco Aurélio. Ele era da linhagem dos estoicos, que ele diz assim: não vamos perder tempo discutindo como um bom homem deve ser, apenas seja. Então, assim, quando a gente sabe realmente quem é a nossa essência, quem nós somos, se eu amo de fato a mim mesmo e eu tenho as pessoas com quem eu vou cuidar e eu quero, digamos assim, viver mais e com qualidade, isso torna uma coisa secundária. Essa que é a maneira que eu tento colocar para as pessoas que assim procuram os meus préstimos e também, quando eu tenho oportunidade nas preleções e palestras, assim orientá-los. O Paulo Henrique também está por aqui. Boa tarde, tenho 45 anos, faço academia, cuido da alimentação, mas às vezes eu fico em dúvida se isso realmente reduz o risco de câncer de próstata. O estilo de vida saudável realmente faz diferença mesmo ou qualquer um está sujeito à doença, doutor? Paulo, parabéns, continue assim, você vai colher frutos no futuro
Eu tenho certeza que você já está colhendo os frutos nesse momento. Como nós, no início do nosso bate-papo, aqui com o Hélio, nós destacamos que nós somos 30% genéticos, 70% dos nossos comportamentos. Você já está tendo comportamentos interessantíssimos. Né? A gente sabe hoje que obesidade, aumento da circunferência abdominal, a ingestão de carne vermelha, o tabaco, tudo isso são gatilhos e fatores para o câncer de próstata. Então, pense assim, se você está cuidando, pensando só apenas no câncer de próstata, você está ganhando muito, inclusive, porque hoje, pelo que você aqui nos confidenciou, você está cuidando indiretamente da sua saúde cardiovascular, você está cuidando da sua saúde emocional, praticando atividade física, alimentos não inflamatórios, tudo isso o seu corpo está agradecendo e hoje é o plantio. Pode ter certeza que a colheita virá e logrando bastante êxito na sua vida. Parabéns. Boa tarde, doutor. Para a gente finalizar, tem muita gente mandando mensagem, eu não vou conseguir ler todos, tá? A Maria Eduarda, lá do Liberdade, meu tio descobriu um câncer de próstata já avançado. Quais sinais a família deve observar para que os outros homens não demorem tanto para procurar ajuda? Excelente pergunta. A gente sabe que às vezes o câncer, ele é um câncer latente, é um câncer que a gente fala, ele fica adormecido. E a gente às vezes tem que, entre aspas, procurar essa detecção precoce. Isso é através do PSA, do toque, de ultrassom, como nós já falamos. Mas às vezes o homem não tem sintomas. Às vezes ele tem um sintoma, que a gente fala do trato urinário inferior, que ele se confunde com o crescimento benigno da próstata. O homem acorda à noite, o homem tem uma certa dificuldade, uma privação para o fluxo não sair adequadamente. Ele vai muitas vezes ao toalete, ele tem aquela urgência para urinar, pode ter sangramento ou não, mas isso aí, ele se confunde, repito, com o crescimento benigno da próstata, que começa-se a partir dos 40 anos de idade esse crescimento. E cada homem vai tendo a sua sintomatologia, porque é uma coisa individualizada. Então, qual a mensagem que fica? A partir dos 45 anos de idade, você irá atrás, se você for afrodescendente, ter história de câncer na família. 50 anos, se você é um caucasiano, branco, ou você não tem história na família. Que o seu médico urologista vai fazer os exames pertinentes à sua situação e ter uma ideia de como é que está a sua próstata, se ela é benigna ou já tem indícios de malignidade. Agora, doutor, um exemplo. Um homem começou a sentir alguns sintomas. Quais seriam esses sintomas que ele sente que deve procurar com urgência um urologista? Para a próstata ou para próstata? Para próstata. O homem que está acordando à noite para urinar, o jato está fraco, o jato está saindo espalhado, está com a frequência urinária. Por exemplo, um bate-papo desse aqui, às vezes ele não consegue se sociabilizar, tem que ir com a frequência aumentada, ele vai com a frequência além do normal ao toalete. Não consegue ficar no carro, no trânsito, no semáforo, já tem que procurar um banheiro. Esse homem que tem gotejamento, ele vai até o toalete, mas acaba escapando ao longo do trajeto. Isso demonstra que essa próstata não está adequada. Perfeito. Doutor, eu quero primeiramente agradecer aos ouvintes que mandaram mensagem, todos. Quero agradecer ao Márcio, a Rosângela, ao Carlos, a Marli, o Ivan, a Patrícia, o Sandro, o Damião, também a Helena e ao Anderson e também ao Cláudio. A gente não teve tempo de responder as perguntas, mas muito obrigado, tá? Qualquer dúvida aí, o doutor está à disposição. Doutor, aonde é que o senhor atende? Fala pra gente. Nós atendemos ali no Espaço Roraima, aqui na Avenida Benjamin Constant, 720. E quem quiser também seguir nas redes sociais, Mário JR Uro, pode mandar as perguntas por lá também, caso se sinta confortável. Sou eu mesmo que respondo, não é um robô e nenhuma empresa. Importante. E vai ser um prazer muito grande poder servir a todos que assim tiver interesse em nos procurar. Perfeito.